Olá! Estamos aqui hoje para mais uma live bem especial, hoje com a Carla Schutz. Ela é terapeuta maravilhosa, tem um currículo lindo. Eu conheci o trabalho da Carla de uma forma muito especial, conheci como mãe empreendedora. E na época eu estava olhando as redes sociais, essas coisas da vida. Ó, a Carla chegou aí já. Olhando as redes sociais, Carla, daí encontrei um trabalho lá. É, Vamos ver o convite da Carla aqui. Um curso, e daí esse curso era para mães empreendedoras, um encontro com o Senai, se não estou enganada, era o Senai. Luiz e querida tá aí já. Oiê, E daí, tudo bom? tudo bom? Cheguei. Olha, eu tô no sol, pegando um solzinho. Ai, que delícia. Aqui o sol é de manhã, agora acabou já. Quer dizer, No meu quarto é o tem um inverso. pouco. No meu quarto pega no final do dia, daí é uma delícia. De manhã pega Sim. numa área da casa, no final do dia daí eu tenho que ir andando, né? Tem que ir onde tá o Vai sol. atrás do sol, né? Buscar a vitamina D. Carla, tu sabe como é que foi que eu te conheci? Eu nem sei se tu lembra, se tu sabe. Eu não lembro, me Não. conta. Então, eu super mãe empreendedora, estava fazendo uma consulta nas redes sociais e vi que ia ter um curso para mães empreendedoras que quisessem olhar sobre como abrir empresa ou como gerenciar sua empresa. E era um curso com o Senac, se eu não estou enganada, eu não sei se é Senai e Senac, mas era um curso que aconteceu no espaço, lá naquela rua que tem o expedicionário, né? Não lembro também o nome do lugar. Aham. É, E que era a tenda, só que ficava lá, né? eu, No espaço é, fábrica. isso, lá nesse espaço fábrica. E assim, eu vi e pensei, nossa, mas isso me chamou, e por que que isso chegou em mim? Na hora eu nem consegui entender como que aquela tela abriu para mim, sabe? Foi bem bonito. E eu pensei, eu tenho que ir, eu vou participar. Aí eu fui, naquela ocasião conheci a Karen, a Andressa, algumas meninas do grupo Mama Curitiba, que é um grupo muito especial, que eu Aham. tenho muito alegria em participar, sou muito grata pela oportunidade de estar lá. E então, para quem não conhece a Carla, ela é uma super mulher. Ela vai fazendo essa rede aí, engajando mães, empoderando mães a darem mamar para os seus bebês e viverem em plenitude sua maternidade, né, Carla? É Então, se quiser se apresentar, uma tentativa, né? Bom, gente, então eu sou a Carla, eu sou terapeuta de mulheres e dentro desse trabalho terapêutico eu faço um trabalho muito voltado para mães também. Na verdade, eu comecei trabalhando para mães, né? E aí fui desenvolvendo esse lado terapêutico também que eu nem sabia que existia e que foi aflorando, assim, e que agradeço muito a Cláudia lá da tenda, que ela que desenterrou essa terapeuta que existia dentro de mim e que eu nem conhecia. que lindo. E então, dentro dessa linha de trabalho materno, eu sou doula, né? Como a Bruna também. Sou consultora de aleitamento materno. Eu sou consultora do sono dos bebês no método Sosseguinho e eu gosto sempre de bater nessa tecla, que é um método que respeita a fisiologia e as necessidades emocionais e físicas do bebê, né? Porque a gente tem até um preconceito contra a consultoria do sono pelo fato de existir tanto método que deixa o bebê chorando, que adestra o bebê a se contentar com a falta, né? E É. não é esse o caso. E sou professora de Chantala faz 12 anos agora, que eu estava grávida da minha filha mais nova quando eu fui fazer a formação, então vou fazendo essa conta, assim, né? A Isabela vai fazer 12, então já faz 12 que eu sou professora de Chantala. E eu entrei nesse caminho, obviamente, por causa delas, né? Eu não tinha ideia, eu era muito nova, eu fui mãe com 21 anos e eu achava que as coisas iam acontecendo automaticamente, assim, aqueles comerciais de margarina tão bonitos, né? Assim, tudo muito limpo e todo mundo muito sorridente. E aí veio a Luísa e eu pensei, meu Deus, socorro, o que que tá acontecendo aqui? E aí nisso eu comecei a pesquisar, tive dificuldade com a amamentação, depois fui descobrir assim que eu tive um parto normal, mas ele podia ter sido melhor do que ele foi. E fui indo por esse caminho, assim, pesquisando. A minha avó falava, nunca vi isso, estudar para ser mãe. Mas é o meu jeito de levar a vida, né? Eu encontro o problema, eu preciso
estudar para achar uma solução. E aí, nesse caminho, eu fui agregando todas essas formações maternas. E hoje eu sou também terapeuta corporal, trabalho com técnicas corporais do Ayurveda e da medicina mexicana, e também com a psicoterapia corporal. E sou mestre Reiki, trabalho com aromaterapia. Acho que é Completa. isso. Ai, que lindona. Que alegria te ter no projeto, no portal Universo Materno, dando visibilidade para o teu trabalho e podendo beneficiar tantas mães que, assim como tu, se encontram nesses percalços aí da maternidade. O tema de hoje é super especial porque fala da relação de vínculo com o bebê e muitas Sim, gestantes partem do pressuposto de que o vínculo está construído, né? Por ele mesmo, como se, eu engravidei, agora eu amo meu bebê, e, né, mesmo em meio a muitas inseguranças, a mãe, ela tem sempre uma imagem, assim, desse comercial, né? De margarina, de que tudo sim, vai ser lindo, porque, né, eu escolhi roupas fofas, o quartinho está preparado, né? E a gente sabe que isso já caiu por terra faz muito tempo, e a mulher protagonizar essa sua maternidade desde a gestação se faz muito necessário reconhecer para quais direções ela vai, que escolhas ela vai fazer, como ela vai usar o tempo dela, que recursos ela vai utilizar. E aí, às vezes, de formas tão simples, a mãe pode realmente gerar esses momentos, essas experiências de conexão com o seu bebê dentro da sua própria sim, casa de sim, repente, exatamente. tem muito benefício com isso, né? E aquilo que aparentemente era difícil, com coisas muito simples, ela consegue efetivamente fazer isso, transpondo essa ideia falsa desse comercial de margarina, mas na intensidade que merece e visceralmente reconhecer o que de fato conecta, né? E Sim, aí é um pouco esse o convite para ti hoje, né? E um pouco do que tu também sente chamado em falar, para que a gente sim, possa essa relação de toque com o bebê e por meio da sentala, né? E aí eu posso ir falando um pouquinho da dança também, dessa sim, ritualização do sono do bebê por meio da dança, e o quanto isso é precioso também, né? Criando essa sim. atmosfera, esse ambiente na casa. E assim a gente então vai se atravessando, tá bom? Vamos Sim. falando. Não, é tanta coisa para falar, né? Eu É, falo tanto que eu acho que essas lives de uma hora elas são muito curtas. Precisava de mais é, 5, ó. gostei. Mas na verdade, assim, a coisa toda é muito simples, mas o simples não é o fácil, né? Na verdade, o simples ele é o mais desafiador, mas a criança ela precisa de muito pouco, na verdade, né? Ela precisa da presença. Se a gente for resumir bem, ela precisa da presença, né? Uhum. E E a mãe, ela precisa também não é simples o que ela precisa, mas esse simples é difícil alcançar. Então, essa mãe ela precisa ser deixada em paz para se conectar com essa criança, né? Sem tantas interferências, sem tantos palpites. E ela precisa ter um suporte para estar tranquila e poder se conectar com essa criança, né? Então, se a gente tiver que resumir muito, assim, é basicamente Podemos isso. fechar a live. Acabou. Acabou. Vamos. Mas isso que você falou, assim, eu sempre falo, né, nas rodas e para as minhas clientes, eu falo assim, eu achava que a hora que minha filha, eu também não falei essa parte super importante, eu tenho 3 filhas, né, 3 meninas, uma que tá com 16, uma que tá com 13 e a Isabela que tá com 11. Ó, nem eu sabia. Você não sabia? Não. Uh-uh. Não, eu tenho uma Luísa, uma Marina e uma Isabela. Só menina. Só a mulherada. Como diz a Cláudia, olha para isso aí, o que isso aí tá te trazendo, né? Que desafio é esse, que aprendizado é esse? E ou você aprende a se conectar com o feminino, ou você aprende, não tem jeito, né? É, E então, quando a Luísa nasceu, eu era muito nova e achava que as coisas iam acontecer automaticamente, e aí aquela criança nasceu. E eu achava que iam descer os anjos do céu tocando as trombetas angelicais, e ia cair purpurina do céu, né? E eu ia falar: "Oh, minha filha!" E aí aquela criança nasceu num parto que não foi totalmente, não foi nada humanizado, na verdade, aquele parto não foi meu, foi um parto da equipe médica.
E isso tem um impacto muito grande também, né, nessa vinculação com o bebê. Então ela nasceu e o médico me mostrou como, tipo assim, vou deixar você ver, né? E foi aquele impacto assim, cadê as trombetas? Cadê a purpurina, né? O que está acontecendo? Meu Deus, será que eu não gosto da minha filha? Que pessoa horrorosa eu sou. E aí depois, né, estudando e pesquisando e me aprofundando, que eu fui entender que, na verdade, não é que você não ama seu filho, é claro que você ama seu filho. Você se preparou para isso e você já começou a construir algo durante a gestação, né? Mas de verdade, isso está começando ali a partir do nascimento. Então, como qualquer relação, é uma relação que vai ser construída, que não nasce automaticamente. Né? Então, você vai conhecer aquela criança a partir do nascimento, ela vai te conhecer também, embora tenha uma ligação energética espiritual absurda, né? Que é uma coisa inexplicável, mas a nossa psique vai começar a construir uma relação a partir daquele momento, E, né? Carla, só um comentário. Quando a mãe está ciente disso, ela se libera da metade dessas culpas, né? Dessas Exatamente. distrações e tudo isso, né? Então, Exatamente. Quando a mãe vem também é muito, preparada já para saber né? como é que vai ser isso, que não vai ser desse jeito que a gente acha, não tem esse estranhamento, né? E aí não tem essa sensação de, meu Deus, que mãe horrível que eu sou e tal. É só E comigo quem, que acontece, né? e quem não tem filho que está ouvindo a gente aqui pode estar pensando assim, nossa, que mãe horrorosa, né? Porque aí tem essa coisa do julgamento de quem não tem filho. Ah, porque quando for a minha vez não vai ser assim. Porque quando eu tiver meu filho, vou fazer Uhum. diferente. Mas na verdade é uma coisa que acontece com todas nós, né? E de novo, não é que a gente não gosta do filho, claro que a gente gosta do filho, mas esse amor doido, assim, materno, ele vai sendo construído mesmo, né? Uma adaptação, né, Carla? É um período de adaptação, de ajuste da vida, da rotina, tudo novo. Sim, e aí quando esse bebê nasce, existe, assim, a gente sabe, né, que o parto, ele é um processo de ruptura muito forte, né? Ele é um processo de morte e renascimento. E você morre quem você é até aquele momento e você renasce uma outra pessoa a partir dali. E essa passa a ser transformada. Só sabe quem é mãe, é muito real. Isso não se aplica a mães de pet, o Luiz falou. E eu tô rindo aqui porque eu tô passando quarentena na casa do meu namorado e ele adotou um cachorro no meio dessa história aqui. E eu quase consigo entender quem fala essa história de mãe de pet, porque os bichinhos dão um trabalho. Ai, ai. E então é como se a gente atravessasse um portal mesmo, né? E tudo que a gente conhecia como verdadeiro até ali, a gente vai passar a questionar, né? Então, o que que eu quero passar para essa criança? Como que eu quero criar essa criança? Quais são os valores que eu quero transmitir? Que mundo eu quero, né? O que que eu quero? Como que eu vou contribuir para a construção de um mundo através da educação do meu filho, né? Toda essa relação a gente faz. E como que o mundo vai ser para esse meu filho, né? Será que o mundo vai tratar bem a minha cria, a minha prole? E E, aí vem Carla, isso tudo em meio ao turbilhão de hormônios, né? E sim, toda e ainda aquela lei da sobrevivência, né? sim, Da e ainda tem leoa um conflito sobrevivendo, né? dessa questão de valores junto com o seu companheiro, com a sua companheira, que vai querer passar também os seus valores familiares de infância, ou vai querer romper com os seus valores familiares, né? E fazer Uhum. algo novo. Então, é um conflito muito grande É. e disso que você está falando, no meio daquele turbilhão hormonal que a gente está ali, avassalador aquilo, né? Para a gente retornar ao nosso corpo, para a gente produzir leite, para a gente se vincular com a cria, para a gente sobreviver mesmo, é isso, é sobrevivência, né? É a selva da maternidade.
A Bruna, ela usa uma expressão que eu gosto muito, que ela fala inclusive para os maridos, para os pais, né, casados com as gestantes que ela atende, ela fala assim: imagina que a tua esposa é como um ser em carne viva. Quando ela sair, né, quando ela ganhar o bebê dela, pensa que é uma pessoa que está em carne viva e que tu precisa muito apoiar e suprir as demandas dela. Ela está muito sensível, né? Ela está muito a Sim, flor da pele. e com muito cuidado, porque se você tocar com força ali, vai machucar, né? Vai doer. Então, para quem tá fora, às vezes olha e pensa, tá, já nasceu e agora dá esse mamar, né? E o que que tem? Nossa, a criança chora e é a mãe que vai atender, né? Então, como contornar tudo isso e ao mesmo tempo a mãe entra naquele dilema. Mas eu quero ir ao banheiro, eu quero tomar meu banho, mas eu não posso, eu posso. E aí a mãe toma banho naquele um segundo e pensa, tá, eu amo meu filho, mas eu amo tomar meu banho, né? Então daí começa aquela E aí que é relação. super importante a gente trazer isso para as mulheres, que tá tudo bem, né? A gente tem uma coisa cultural muito louca de que a mãe é aquela pessoa que abre mão de tudo pelo seu filho, que se sacrifica. Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém dá o que não tem. Então a É. gente, enquanto mãe, precisa se nutrir para poder ter algo para dar para o nosso filho E também. aceitar seus limites também, né, Carla? Porque realmente para mim pegou bastante Oi, desculpa aí. foi na minha maternidade, na minha vivência, pegou muito isso, de que eu tinha que estar o tempo inteiro a serviço, né? Suprindo as necessidades principalmente do meu mais velho, né? Suprindo as necessidades dele, acima de qualquer coisa. E acima de Mas e qualquer o coisa que era é acima de que mim mesma, são? do Sim, meu próprio limite físico, lógico. né? Mas e o que são realmente as necessidades do teu filho e o que são as coisas que você acha que é sua obrigação fazer por ele? Eu acho que uma das questões, Carla, que pega muito é o choro da criança. Até se tu puder falar um pouquinho sobre isso, né? Que é um termômetro que a mãe acaba se deixando, né, levar e às vezes de forma até equivocada, né? Então, aí a Eu gente queria vai para uma. complementar, porque daí tu falou da questão do sono, né, do bebê na relação com o choro, mas eu acho que o choro é uma grande questão aí. É porque eu tenho um pouco de cuidado para falar das questões instintivas, porque eu tenho um cuidado com essa coisa de o instinto materno e tal, não é pra gente ir para esse lugar. Uhum. Mas biologicamente, a gente é programado, nosso DNA é programado para atender o choro do nosso filhote. Né? Quando a gente fala em biologicamente, quando a gente fala em escala evolutiva, a gente fala em milhões de anos para mudar uma coisinha desse tamanho. Né? Então, a gente vive em sociedade há muito pouco tempo, se a gente for comparar com a história da humanidade. E se a gente pensar lá na mãe paleolítica que estava lá na caverna e na selva e tal, você imagina uma mãe naquela época mamífera que não atendesse o choro do bebê. O que ia acontecer com essa criança, com esse filhote? Ia chamar a atenção dos predadores e ia ser presa muito fácil. Acabou o filhote, né? Então é uma coisa de preservação da espécie mesmo. O Carlos Gonzalez, que é você deve conhecer, mas eu vou falar porque talvez nem todo mundo conheça, é um pediatra espanhol maravilhoso que tem um olhar super lindo para a vida e para criação humana, assim. Ele fala em uma parte do livro Bésame Mútuo, ele fala assim: nunca no meu consultório eu recebi uma mãe que falou assim: meu filho chora e eu não tenho vontade de pegar o meu filho no colo e acalentar. Mas as pessoas fazem muita pressão, aí eu me sinto obrigada e vou lá e pego. O que acontece é ao contrário, as mães falam assim: todo mundo fala que não é para eu pegar, que não é para eu dar muito colo, que eu vou acostumar mal, porque eu vou estragar meu filho. Mas o meu filho chora e eu tenho um impulso de ir lá e pegar, Uhum. né? E aí, quando a gente vai para terapia corporal, a gente vai para essa coisa do que você tá. Qual que é esse impulso, né? O que você está desejando? O que você está querendo? Então, a gente tem esse impulso de proteger e de atender o choro da nossa cria.
Que é a E forma de aí, comunicação do bebê, né? exatamente, o bebê não Não fala, né? que eu entro em parafuso, me desespero, né? Porque nem todo choro é um sofrimento, mas é uma forma de comunicar uma necessidade, né? Sim, então a gente tem que ir para esse lugar de entender isso que você falou, assim, que é, o choro está comunicando. A gente tem uma coisa muito forte de querer cessar o choro também, né? Porque aquele choro ele pega na nossa dor, ele nos incomoda porque ele pega na nossa dor, né? Qual foi a minha necessidade que não foi atendida? Qual foi o meu desamparo de infância? Que lacuna que ficou aqui que eu tenho esse desespero, né? Que meu filho não pode chorar. Isso não quer dizer que a gente vai largar a criança chorando. Isso quer dizer que a gente vai mudar a nossa relação com o choro do bebê. Né? A gente vai entender que aquela criança não está chorando para causar e para desestruturar a nossa vida, que ele não tem um plano para enlouquecer a gente, e que ele tem necessidades. E se a gente entender isso e se antecipar as necessidades da criança onde for possível, essa criança vai chorar menos. Né? E aí, quando ela chorar, a gente não precisa entrar nesse. Porque tem aquele choro do final da tarde, que o povo chama de hora da bruxa, efeito vulcânico, que é um choro assim, Então vamos voltar para as necessidades, né? A criança estava lá na barriga da mãe, no meio líquido, quentinho, contato físico, assim, por todos os cantos do corpo, 24 horas por dia, sendo alimentado constantemente pelo cordão umbilical, aquela criança nunca sentiu fome, ela não tem ideia do que é fome, né? E os barulhinhos da mãe, os movimentos da mãe, temperatura corporal regulada, e de repente aquela criança atravessa um portal, assim, e é sempre violento, né? A Renata lá da Sosseguinho sempre fala de um livro que acho que chama Traumas Inevitáveis ou alguma coisa nessa linha, assim. E aí mostra que o nascimento é o nosso primeiro grande trauma inevitável, porque se a gente não passa por ele, a gente não nasce, né? Então parece horrível falar, né? Ah, um trauma, mas faz parte, porque é um marco muito forte, uma transformação muito grande, né? Então o bebê tá lá bem tranquilão, e aí de repente ele começa a sentir umas coisas apertarem, empurrarem, e o que que tá acontecendo aqui? E atravessa um portal e E é uma experiência corporal que a gente precisa atravessar, né? Como todo exatamente. E aí, de mundo. repente, ele tá do outro lado do portal, num mundo completamente desconhecido, que ele sente uma coisa que ele nunca sentiu, que é fome, que ele não sabe nem o que é, nem como lidar, e ele não regula mais a temperatura do corpo, ele não tinha que respirar, agora ele tem que respirar, mas isso ele aprende muito rápido também, né? A própria E gravidade também, né, cara? sim, e a falta do limite físico, então o bebê ele acha o tempo inteiro que ele tá caindo, que o mundo tá acabando, né? E, e aí a gente tem uma sociedade que diz que essa criança nasceu e ela tem que ficar no berço, né? Uhum. Então, esse bebê ele precisa dormir assim umas 12 horas por noite. E aí, porque criança dorme muito, né? Dormindo como um bebê, está dormindo como um bebê. Então tem que dormir essas 12 horas e aí pode acordar uma vez no meio disso, no máximo. Se passou disso, essa criança já está com defeito. E nas outras 12 horas que não são do sono noturno, essa criança vai ficar no berço. E ela vai mamar a cada 3 horas. E daí ela vai mamar, você vai trocar, e nos intervalos entre a mamada e a troca, ela vai ficar no berço, ela não vai incomodar e não vai dar trabalho. É um sistema empresarial. Né? Mas é isso que a sociedade espera, né? E aí o bebê chora porque ele tem necessidades, porque ele precisa de colo, ele precisa de contato físico, ele precisa sentir o corpo e o cheiro e os barulhos da mãe, ouvir a voz da mãe. E a mãe também precisa desse contato com o bebê para estabelecer e criar esse vínculo que a gente veio falar aqui, né? E aí Então, acaba que a mãe, ela fica muitas vezes envolvida em lavar a roupa, né? Gerenciar as demandas ali da casa, entendendo que assim ela está se cercando com relação a dar condições, mas na verdade a primeira condição para o bebê é o próprio contato com a mãe, né? exatamente. E Então, por aí isso vem que é o que eu falei lá, é o simples. Então, a é, mãe precisa ter apoio e estrutura para poder estar disponível
para o bebê e para ela, E né? E daí é um ai, nossa, atalho, né, Carla? Eu vejo como um atalho, que é a mãe dizer, eu me entrego a isso, eu me entrego a viver isso e eu não vou tentar ser essa super mulher, essa super mãe que dá conta de tudo, que faz comida, que leva a casa, tudo como era antes, né? Que leva porque um não trabalho, dá, né? porque não é possível, exatamente. Porque se ela tentar conciliar isso, alguma ponta Não fica fecha, frágil, né? né? E Não normalmente quem é a ponta frágil é o bebê. é o bebê e a mãe, né? E a mãe que vai acabar tendo essa, né, essa resposta aí que vai gerar uma série de demandas, né? Sim. E aí tem várias linhas de autores e de linhas de pensamento que falam sobre o bebê estar conectado com a mãe no início da vida de uma forma muito profunda, né? Então tem linhas da psicanálise, eu trabalho com a Ayurveda fala que a mãe e o bebê são no mesmo campo até os 3 anos. Eu acho que a antroposofia e a medicina germânica que falam que até os 8 anos, né, a mãe e o filho Até os estão. 3 anos, principalmente, que é um primeiro momento da individualização da criança, quando ela se distingue da mãe. Inclusive, é muito legal, só um adendo aqui, que muitas vezes as mães ficam preocupadas porque a criança chega aí nessa margem dos 3 anos e começa a negar muito a mãe. Então, isso aqui não é para mãe comer, ou vamos sair, mas sem a mãe. E aí a mãe fica assim, mas meu Deus, onde foi que eu errei, né? Eu sempre dei tanto amor, sempre dei atenção. Mas é um momento que a criança realmente começa a se distinguir da mãe e entra nessa fase de negação para justamente se individualizar. Esse é o primeiro momento, depois vem os 21 anos, né? Que daí é o Sim. eu superior. Pela E a notícia boa é essa, né? Quando a gente. Eu sempre falo da teoria do potinho, não sei se você já escutou, já me ouviu falando disso. É, então, a gente tem necessidade, enquanto mamífero, a gente tem necessidade de contato físico e afeto. Né? E quanto menor a gente é, maior essa necessidade. Então, a criança nasce com essa necessidade de estar colado no corpo da mãe, e pode ser do pai, e pode ser da avó, mas mais da mãe no início, né? Depois isso vai. E é isso que você falou, quanto mais a gente nega, vai virando um monstro, assim, quando a gente aceita e fala, tá bom, então é isso, vem cá meu filho, vamos ficar grudado aqui. Isso acaba passando tão rápido, assim, quando você vê já passou, né? E depois a gente vai até sentir falta daquele é nenenzinho encostado gostoso, no né? corpo da gente. É, então, pelo menos até os 2 anos, o bebê tem uma necessidade fisiológica de contato físico que está lá programado no DNA dele para sobrevivência. Né? E porque se eu não pegar meu filho no colo 10 horas por dia ele vai morrer? Não, mas aí a gente vê que começa, e não são 10 horas também, né? Mas a gente vê que as crianças que não recebem contato físico e são negligenciadas, elas começam a apresentar uma série de sintomas e até comportamentos, assim, né? A gente tem pesquisa que mostra pra gente que a criança que não tem contato físico afetivo, mas que ela apanha, né? Que ela recebe uma agressão física, ela começa a criar situações repetidas para ser agredida para poder receber o toque, né? Tão É. grande que é a importância do contato físico para a criança. Então, a gente vai voltar lá na teoria do potinho, esqueci isso, já lembrei. Então, a criança tem essa necessidade real de contato físico, né? Não adianta a gente negar isso. E aí eu brinco que a criança tem um potinho e que a gente vai enchendo isso lá de contato físico, afeto, atenção. E quando chegar lá no final da primeira infância, a criança que tiver com o potinho dela cheio, ela vai lá tampar o potinho dela e vai estar com o potinho cheio. E depois, na vida adulta, o potinho vai continuar cheio e ela não vai precisar colocar qualquer porcaria ali dentro para poder encher o potinho dela, que tá com espaço ali, tá com buraco. Se a gente não enche o potinho, a criança vai depois virar um adulto de potinho vazio. E a gente é uma sociedade de potinhos vazios, né? E de pessoas Então, insaciáveis também, né? Que eu acho que é isso. Nunca supre, tem uma lacuna que a pessoa fica é buscando, porque, buscando, se porque sente segura, carente, né? a gente vai buscar sempre, até o final da vida,
a falta que a gente teve lá na primeira infância. Né? Então, dependendo de que momento e de que forma se deu essa falta, a gente vai criar padrões e repetir comportamentos até que a gente tome consciência e trabalhe para poder mudar e superar isso, né? Carla, para mim vem também uma imagem da antroposofia, que eu não sei dizer com precisão agora qual é a idade, mas acho que gira em torno dos 33 anos, que é quando a gente se preenche da mãe que de repente foi ausente, né, das lacunas que a gente viveu na infância, e aí a gente é, cria dentro da gente, né, esse estupro a partir de si mesma, né? E sai desse lugar de vítima das circunstâncias, porque daí a gente também pode olhar que os nossos pais fizeram o que eles puderam dentro dos limites deles, e aí a gente não vai mais poder, num determinado momento da vida, aceitar esse pacote, pura e simplesmente, né? Mas fazer suas escolhas de forma consciente, sair desse lugar infantil, né, de carente, e se suprir realmente. Então, encontrar essa mãe dentro de si mesmo, se for preciso, né, se suprir e poder realmente até oferecer para os filhos aquilo que é importante para eles, sem que isso seja uma lacuna para a próxima geração, né? Quer dizer, Sim, ficar isso que você sozinho. falou é muito importante, que os nossos pais, eles fizeram o que estava ao alcance deles, né? E é isso que eu sempre falo para as minhas clientes, você é a melhor mãe que você pode ser com o recurso que você tem, seja esse recurso financeiro, físico, emocional. Então, para a gente tentar não se cobrar tanto, porque a gente, de novo, ninguém dá o que não tem, então a gente vai dar o que a gente consegue, o que a gente pode dar. Né? E aí, quando a Uhum. gente consegue lá dentro do nosso coração, de verdade, internalizar isso, assim, que. Oi, Jana, a Jana tá mandando coraçõezinhos para nós, a Jana, mãe do Kaique, Miguel. E então, quando a gente consegue internalizar de verdade isso, assim, de que eu tô fazendo o que eu posso, o que é possível, a coisa torna-se mais leve, né, mais fluida, com menos cobrança. Hoje eu brinco com as minhas filhas, assim, quando elas querem reclamar de alguma coisa, assim, eu falo, olha, cada um tem a mãe que merece, lidem com isso. E uma outra teoria que soma-se a essa, que eu gosto muito, é de que os filhos são nossos mestres. Então, a gente pode Sim, fazer essa escuta com, né, com humildade, porque isso que eles nos devolvem é muito precioso, são presentes que a gente pode assumir na nossa vida para a gente se reorientar também, né? que a gente possa se abrir e estar atenta para isso, né? Para essas mensagens e esse despertar que o filho traz pra gente, né? Uhum. E que é Então, claro que é uma relação de vínculo que é de mão dupla, embora a gente sempre mantenha como adulto, porque eu acho que tem uma coisa que eu vejo muito que acontece assim, e é outra questão polêmica, eu vou trazer mais uma questão polêmica aqui. É quando a mãe fala assim, ai, pois é, eu já não queria mais dar mamar, mas o meu filho não quer parar, né? Ou, quer dizer, posturas assim de que a mãe se coloca num lugar hierarquicamente inferior ao da criança sem reconhecer no seu íntimo qual é o seu limite de que, de repente, eu realmente não quero mais dar esse mamar, meu filho está muito grande, está cheio de dentes, está se alimentando bem, está enorme, está se socializando com todo mundo e, de repente, eu não consigo porque meu filho não quer. Então, quer dizer, a mãe que se coloca menor que o seu filho dentro dessa relação também acho que é uma questão bem polêmica, isso, se quiser são várias comentar. coisas aí, né? São várias coisas. Então, será que essa mãe queria mesmo parar de dar de mamar? Eu Né? Ou recebi uma provocação da Pilar, que ela é da antroposofia, porque eu falei, né, sobre isso numa aula, e ela falou: você não deixou de dar mamar porque você não quer, porque a hora que você quiser, não vai mais dar mamar. E aquilo mexeu tanto comigo, sabe? E eu entendi que realmente que estava sendo era uma questão minha, que eu não estava decidida, né? Uhum. sim, então é bem isso. Será que realmente essa mãe quer deixar de dar mamar? Ou será que, Verdadeiramente, né? né? Ou será que racionalmente, a Ana Paula ali fazendo uma carinha É. assim, tipo, ups. É, Ana Paula, Ana Cláudia.
A Ana Cláudia, queridona. Mãe de É, três também, né? sim, sim, eu conheço a Ana. Eu fui consultora de amamentação do terceiro filho dela, Bruno. Então tem isso, assim, talvez em uma parte aqui mais latente, mais perto do nosso racional e do nosso consciente, então eu não quero mais. Mas aí tem porque aí é aquilo que a gente falou, é uma via de mão dupla, a gente está se abastecendo e está nutrindo também as nossas lacunas, né? Então tem uma parte muito profunda lá que está dizendo, não, não, eu não posso abrir mão disso, né? Vou Então, beber o meu bebê. exatamente, ó, 2 anos e 5 meses, e é o filho mais novo, daí é bebê para sempre, né? Esses dias eu chamei minha filha de 11 anos e, ai, meu bebê, ela só me olhou com aquela cara assim, eu falei, você já sabe que vai ser para sempre, né? Não tem jeito. E eu já sou a caçula, né? A Bruna e eu juntas. E então, sendo caçula e tendo vivido essa experiência, isso é uma coisa que eu não quero fazer com o meu mais novo, porque realmente é bem puxado. Tem uma imagem da antroposofia também que eu aprendi, que eu gosto muito, que é a imagem de quem está com um passarinho na mão e a pessoa gosta tanto, tanto daquele passarinho que Ai, ela sim, aperta, sabe? E daí quando ela olha, hum, não deu boa, né? Então, o excesso e a falta, né, na relação de vínculo, quer dizer, não ter o toque com seu bebê, não ter o vínculo construído, né, num contato estreito e ao mesmo tempo, né, dar demais e às vezes eu como filha mais nova, digo assim que foi muito pesado precisar suprir as demandas dos meus pais, no sentido de que eu tenho que continuar sendo pequenininha. É pesado. sim. E você sabe que, daí voltando lá, né, que eu fui mãe com 21 anos e sem nenhum planejamento de ser mãe naquele momento, né? Queria fazer minha faculdade e depois fazer uma pós, viajar pelo mundo. E quando eu fosse bem velha, lá para uns 25 anos, aí eu podia pensar em casar, mas eu não tinha pensado em ter filhos ainda. E aí eu fiquei grávida, e aí larguei minha faculdade, e aí ficou tudo muito bagunçado na minha vida. E a minha filha chorava muito e não dormia nunca. E aí eu fui ler um livro que chama Soluções para a Noite Sem Choro, né, que é um livro muito legal, que dá caminhos para todos os arranjos familiares a partir da observação da relação das famílias com o bebê. E, e aí eu queria que minha filha dormisse, né? Pelo amor de Deus, fui ler o livro e a primeira coisa que ela fala assim, olha, você que veio ler esse livro, eu quero que você faça uma reflexão. Você realmente quer abrir mão desse tempo que você passa com o teu filho na madrugada, quando ele acorda? E aquilo foi assim, ó, flecha, sabe? Caramba, e aí, né, o chicotinho, então a culpa é minha, já entendi tudo, a culpa é minha, sou eu que tô fazendo tudo isso, né? Eu sou ingrata, Oi? ingrata, né? Uma ingratidão. Sim. E aí a gente tem o olhar da Laura Gutman, né, da maternidade enquanto com a própria sombra, que fala que a criança, vários comportamentos e inclusive sintomas e doenças que a criança desenvolve vêm para trazer para a luz coisas que a gente enquanto mãe não está conseguindo ou querendo olhar, né? Tem, enfim, muita, muita coisa aí por trás disso tudo. Entrou aqui na live a Silvane Vasconcelos Broto, queria aproveitar para referenciar ela também, acompanhou o Caio, meu mais novo, e é bem isso, é bem lindo esse trabalho da gente tentar reconhecer aquilo que é sintoma, mas que na verdade fala do campo que ela está inserida, das nossas próprias emoções, do que está acontecendo conosco. E aí vem muita coisa à tona nos nossos filhos e a gente acaba tendo que aquilo que em outra circunstância eu poderia empurrar para debaixo do tapete, fingir que eu não vi, né? Dar uma saída pela esquerda. Mas quando pega na questão dos filhos, principalmente nessa relação saúde e doença, fica muito complicado a gente não olhar para os nossos processos internos, né? Sim, a gente se E aí obriga, fazer né? essas limpezas, essas curas, para realmente a gente poder, limpando, suprir a gente e o filho da gente, né? É muito Sim, lindo esse processo. e tá melhor para eles, inclusive, né? Porque quando a gente tá melhor pra gente, a gente tá mais inteira também para ser mãe dos nossos filhos.
E E aí é a um gente processo diário, né? diária telecena, né? De hora em hora a gente tem que conectar com a consciência, olhar pra gente. Olhar para as nossas verdades internas, né? Sim. Se Então, alinhar. voltando lá pro puerpério, pro pós-parto, né? Então a gente muitas vezes, quando vai ser mãe, a gente não tem ideia que a gente vai se enfiar nesse mundo aí que a gente está falando até agora, né? Então a gente tem o processo do bebê que passou por aquele portal e chegou aqui, está se adaptando e ele não sabe falar. Né? O único meio de comunicação que ele tem é o choro. E ali, por meio daquele choro, ele vai comunicar tudo. Eu tô com fome, eu tô com sede, eu tô com sono, eu tô desconfortável, tô com dor, eu tô carente, eu quero colo, eu quero atenção, né? Eu Uhum. preciso de contato. É... E a mãe, ela tá passando por aquele momento, então, de se reestruturar, se reconhecer dentro desse universo novo, quem eu sou agora, qual que é o meu papel nessa história, o que, que eu quero para mim a partir daqui, né, daqui para frente, que relação eu quero estabelecer com esse ser humano que chegou na minha vida agora, essa pessoa que é muito pequena, mas é uma pessoa que já veio com personalidade, com vontades e com preferências, né? Às vezes até de lado de peito, que eu gosto, o bebê gosta mais de mamar de um lado do que do outro, né? E, e aí, quando a gente está disposta a suprir essas necessidades do bebê, ele vai. Assim, se a gente se dispuser a ter uma abertura para olhar de verdade para essa criança, para esse bebê, e para olhar de verdade para a gente, não é fácil, né? É puxado. Mas as coisas vão se desenrolar muito mais rápido, né? A gente vai se adaptar mais rápido se a gente mergulhar de cabeça, a gente vai se adaptar mais rápido àquilo. E o nosso filho vai ser mais tranquilo porque ele vai ter as necessidades dele atendidas. E a gente vai estar mais tranquila porque a gente vai estar olhando para a gente também e sabendo quais são os nossos limites. E de poder falar assim, olha, eu preciso, pelo amor de Deus, pelo menos um banho no dia, eu preciso, né? Você fique com essa criança para eu tomar banho. Para mim é um assunto quase desesperador, assim, porque o meu ex-marido ele entrava no banheiro com a minha filha. Olha lá, vamos ver a mamãe. E até hoje eu tenho trauma, assim, sabe? Se alguém fala comigo quando eu tô no banheiro, eu... Porque, gente, é o meu momento, eu quero ficar sozinha, pelo amor de Deus. Né? Então, tem essa coisa de você estar tomando um banho, que é higiene, mas é um momento que você para um pouco, né? E desliga e pode prestar atenção em coisas que Eu não acho são bebê. que, Carla, voltando àquela tua imagem da mulher lá na selva, né, na floresta, que o bebê dela precisa estar seguro, né? A gente hoje tem uma outra condição, né? De repente a gente poder ter alguém ali do lado que nos apoia para a gente poder realmente tomar esse banho e ter essa tranquilidade de que uma hora eu supro a criança, mas uma hora eu me supro também. E isso é possível, está tudo bem que seja assim, né? Sim, exatamente. E então, quando a gente vai fazer consultoria do sono, a primeira coisa que a gente vai olhar é isso: como é que estão sendo supridas as necessidades desse bebê, né? Porque se esse bebê não está tendo as necessidades supridas, ele não vai dormir, não adianta, ele vai ficar acordando para reivindicar o que ele precisa, né? Uhum. Tu viu que tem uma mensagem aqui da. Deixa eu ver de quem que é. Até hoje ainda estou. Ela está no Quem Eu Sou Agora. Então vai um tempo, porque a gente está falando aqui de pós-parto, mas realmente é uma coisa que estende, assim como para a criança até os 3 anos, ela é una com sua mãe, para a gente também, né, Carla? Fica valendo aí um Sim, tempo, sim. A Elisa tá a vida falando que, na inteira, verdade, é bem talvez. mais que um banho que a gente precisa, né? É. Sim, obviamente é bem mais que um banho, mas quando eu vou nessa tecla é porque muitas vezes a gente vê mães que passam 2, 3 dias sem conseguir nem isso, né? Uhum. Já vi mãe que não consegue ir no banheiro, né? Então, vamos. Não é que a gente não consiga, a gente não se permite, né? Eu acho que mora num outro lugar também.
A Sim. gente. Eu tenho uma aluna muito querida que ela mandou uma mensagem para mim esses dias falando, professora, como é que funciona a questão do apoio do marido? Vale a pena eu ficar indo para o enfrentamento e me desgastando com ele? Ou eu tenho que me conformar que de repente é uma questão minha, eu tenho que assumir a frente disso tudo, mesmo que seja pesado, que seja muito complexo para mim? Porque, será que no fim vai valer a pena eu entrar nesse mérito? E é isso, então são questões que vão permeando aí a chegada do filho, vai gerando uma série de necessidades de reordenamento das questões familiares e tudo mais, né? Para que seja Sim. possível a mãe também ter qualidade na construção do vínculo, né? Porque se a mãe Sim. está sobrecarregada, frustrada emocionalmente, desvinculada da sua relação afetiva com o marido, pura e simplesmente porque ela não consegue nem sequer tomar um banho, nem sequer se alimentar, quer dizer, nem o bebê dorme, nem a mãe se supre, e aí como é que ela vai, o que que ela vai oferecer em termos de qualidade de vínculo, se ela está em carne viva, né? Que é aquela imagem que a Bruna Exatamente. E gosta aí de usar. no mundo ideal, esse casal já teria debatido tudo isso e já estaria alinhado, né? Mas na vida real a gente vai só apagando incêndio, né? É. A Jana falou que o que a gente precisa é massagem terapêutica da carne, especialmente no pós-parto. Que delícia. Concordo, Jana. Porque daí Adoro. é muito legal de perceber que aquilo que a mãe oferece para o bebê, talvez na mesma medida é o que ela precise. Eu falo muito isso na ciranda materna, que eu falo que quando a gente coloca o nosso bebê no sling, no colo, e embala ele, na verdade a gente está embalando a nós mesmos. É bem, Exatamente. né? Exatamente. Quer E falar aí um pouquinho da Chantala também? eu, eu já Já me perdi até emendando? aqui nas ideias de É. tantas coisas, de tantos ganchos que a gente vai pegando, né? Ah, mas é legal também, né? E então tem essa questão, né, de que a criança ela tem uma necessidade e que muitas vezes essa necessidade é a mesma da mãe que a gente está falando. Uhum. Então a gente tem que ir para esse lugar de aprender a se relacionar com o choro. Lembrei o que eu queria falar. Então, tem essa que a gente está falando daquela questão do sono do final do dia, né? Aquele choro da hora da bruxa, como ixi, me deu um branco agora, do efeito vulcânico lá. Então, o que, Uhum. que é isso? É um bebê que não está conseguindo ter suas necessidades supridas ao longo do dia, não está tendo um sono de qualidade para repor a balança dos hormônios de cortisol e serotonina, endorfina e tudo mais. E aí ele vai acumulando aquele cortisol ao longo do dia, né? Que é um hormônio que serve para deixar a gente acordado e aquela questão da sobrevivência, da luta ou da fuga também e tal. Mas em excesso ele vira um hormônio do estresse, né? Ele começa a trazer sintomas de estresse, desequilíbrio e tudo mais. Então o bebê vai acumulando esse cortisol e chega no final do dia, ele tem uma energia estagnada tão grande dentro daquele corpinho tão pequeno que ele precisa transbordar e botar para fora aquilo. E o único jeito que ele sabe, que ele consegue, né, para transbordar essa energia é chorando. Então ele vai chorar copiosamente durante muito tempo nesse fim do dia e as famílias vão ficar desesperadas para tentar cessar esse choro. E a criança precisa desse choro, né? E aí fica essa luta e aquela mãe fica desesperada e aquele pai fica desesperado e muitas vezes aquele pai tá culpando aquela mãe porque aquela criança tá chorando, né? Resolve isso, né? Vira um bolo infinito assim. E então se eu prevenir, né, dando bastante contato físico, bota no sling, deixa contato pele a pele, faz chantala, organiza o sono, amamenta em livre demanda, a chance de esse bebê ter esse pico hormonal e ter esse choro compulsivo no final do dia é muito menor, né? Mas se chegou nesse estado e esse bebê vai ter a hora da bruxa e vai ter o choro, a única solução que a gente tem nessa hora é colocar a criança em contato com o nosso corpo, né? Porque aí a gente corporalmente ajuda a criança a aliviar essa tensão
e descarregar essa energia e falar pro filho da gente, olha, eu tô aqui com você, eu sei que tá difícil e que você precisa chorar e talvez até você chore junto com a criança, porque é desesperador, mas estamos juntos aqui, né? E não ter nesse momento esse desespero para calar esse choro, né? Porque é isso, é um calar a criança, não ouvir a criança, não permitir que a criança se expresse, né? Desde muito cedo já. Eu acho que eu vejo assim, Carla, como uma chance de acolher a criança e acolher a si mesma, né? Quando a gente acolhe o choro, em vez da gente também se culpar, né? Ai, o que que eu fiz ou o que que eu não fiz? Eu primeiro acolho e, claro, tem a chance de avaliar de que outras formas, o que aconteceu para chegar até aqui, né? E daí, Sim. realmente, fazer Tem uns diferente. comentários aqui que eu perdi, que eu sou meio idosa para esse negócio de tecnologia, daí eu aperto aqui e as coisas A somem. Marina, querida, está aí conosco também. A gente vai deixar gravado, sim, Marina. E depois vai para o portal Universo Materno. Aí todo mundo pode acompanhar. O link também está lá na bio da Unitá, né, Sim, cara? Vamos deixar lá. sim, vamos sim. Mas enfim, eu quero muito. O tempo da gente está acabando. Eu quero muito que tu fale um Já? pouquinho da Santala. Uhum. Então vamos falar. É. Quando a Carmela falou comigo, né, sobre participar desse projeto, eu fiquei muito feliz, me senti muito honrada de verdade, de ser lembrada e ser considerada, né, para estar aqui junto com vocês. E, e aí foi uma coisa muito legal, porque eu dou a aula de Chantala já há 12 anos. Para mim foi um divisor de águas muito grande a Chantala, de entender que ela vem para suprir essas necessidades de contato físico do bebê. Quando a gente está em contato com o bebê, a gente está fortalecendo o vínculo, né? Essa coisa do cheiro e da pele. Quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa da nossa idade ou de uma idade próxima, né? Um relacionamento afetivo, a gente tem uma relação de toque, a gente tem uma relação de cheiro e a gente vai construindo isso. Por que a gente vai negar construir essa relação com o nosso filho também? Né? Então, a partir daquele princípio de que não é automático e que precisa ser construído, a gente tem N pesquisas que mostram para a gente que é por meio do toque físico que a gente vai fortalecer essa relação com o bebê. Né? Então, por meio do toque, o bebê passa a reconhecer a nossa intensidade, né? Como que é a nossa... É muito interessante porque a gente coloca uma intenção naquele toque e o bebê recebe. Então eu sempre falo, deixa por um instante as preocupações todas de lado e vive só para isso nesse momento. Né? São poucos minutos no dia e o benefício é absurdo, assim. Então a gente dá um limite corporal para o bebê por meio da massagem, a gente está mostrando para ele onde é que acaba o corpo dele, onde é que começa o nosso. A gente traz consciência corporal, os sistemas fisiológicos vão se regulando por causa dos hormônios do bem-estar e também por causa da sequência de toques que vão estimulando a circulação sanguínea, linfática e tudo mais, né? Vai fortalecendo a imunidade do bebê, melhora o padrão respiratório, né? Enfim, N benefícios. E no final de tudo isso, a gente tem uma criança nutrida de várias formas, que está mais tranquila e que no final das contas chora menos e dorme melhor, mas não é porque é um processo mecânico. É porque é um processo que a gente vai desenvolvendo e a criança vai sentindo as necessidades dela supridas e vai sentindo que a gente está ali para ela. Né? Então, é muito valiosa nesse sentido de formação do vínculo, mas tem uma bagagem enorme de benefícios também, né? E eu aprendi a chantá-la para fazer na minha filha mais velha, Luísa, que eu falei que chorava muito porque ela estava sentindo o desespero da mãe. Foi um divisor de águas. A partir do momento que eu comecei a praticar a chantá-la, assim, a nossa relação mudou muito e ela passou a ser uma criança mais tranquila, eu passei a ser uma mãe mais segura, porque eu estava enxergando minha filha, né, e entendendo as coisas que ela precisava. E aí eu voltei para Curitiba. Tudo isso aconteceu, eu estava lá em São Paulo. Eu voltei para Curitiba e quando eu cheguei aqui era um limbo, assim, materno, não tinha absolutamente nada. Estava começando o grupo de gestante, mas depois que o filho nasceu, te vira, né?
não tinha nenhum apoio. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com as mães de Curitiba, porque isso foi muito bom para mim. Aí eu voltei para São Paulo, fiz o curso de formação e comecei a dar aula. E aí a vida vai passando, o mundo vai girando, e aí me caiu essa ficha, assim, sabe? De que eu, dando o curso presencial, eu consigo alcançar um número muito pequeno de mães. E aí eu fui e gravei o curso online para conseguir chegar onde não tem limite, né? Porque aí não tem barreiras de território na internet. Qualquer mãe que fala a língua portuguesa vai poder acessar e vai poder fazer em casa, na hora dela, né? Eu falo sobre isso no curso também, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor momento. Mas ela vai poder escolher o momento dela e vai poder ver o curso quantas vezes ela precisar e rever o passo a passo e praticando quantas vezes forem necessárias para ela poder aprender e aplicar, né? Essa técnica que é tão... Né? Oi? Inserir na sua rotina. Sim. Né? Então, tá lá gravado o curso, tá muito legal, tá muito bonito. Eu sou muito apaixonada por ele. Foi um processo feito muito com parceria entre mulheres, né, para fazer dar certo. E aí, quando você me convidou, então eu não tive dúvida, né, de que para esse momento o que eu queria trazer é a Chantala, esse curso de Chantala online. E aí tá lá no portal com desconto para as mulheres que fazem parte desse projeto tão bonito que vocês estão colocando também em prática para a gente se unir mais e fazer a vida funcionar, né? A gente poder dar visibilidade, potencializar os trabalhos de todas, principalmente nesse momento de isolamento social aí, né? Que as mães possam Sim. usufruir desse conhecimento dessas casas. Já Sim. que Ai, mais essa é a uma única coisa que eu opção queria hoje. falar. Sim, Fala, nem cara. fale. Eu estava conversando com uma cliente minha esses dias, que também ela foi cliente de amamentação e de Chantala, e agora é minha cliente de aromaterapia. E ela falou uma coisa assim que bateu muito, assim, as crianças agora, em tempos de isolamento, estão muito presas dentro de casa, elas estão perdendo até a referência da consciência corporal delas, porque o corpo tem muito essa coisa da relação com o ambiente, com o movimento, né? E aí elas estão limitadas ali. Então, o filho dela tem 3 anos já e ela veio me perguntar, eu posso continuar fazendo? Eu falei, deve continuar fazendo, né? Com as adaptações para o tamanho que ele está agora, mas dá para fazer sim. A vida toda. Né? Não tem Sim. idade. É, Carla, então, até só para fechar, né? Eu queria comentar também sobre o sono do bebê, pela dança, na relação com a dança, uma experiência muito bonita que a gente tem com a dança, e que também foi por isso que a gente está oferecendo dentro do portal um material gratuito lá, da Ciranda Materna, é justamente esse movimento de ritualizar o sono do bebê e reconhecer que na relação de colo e toque e com um balanço, realmente a criança ela entra em estágios muito interessantes de sono. A criança consegue dar uma resposta muito positiva já de uma forma muito imediata, sabe? É como uma mágica que acontece, é muito bonito. Eu tenho relato de muitas mães que comentam que as crianças fazem a ciranda materna, dormem durante a vivência da dança e depois vão para casa e têm uma noite de sono muito profundo. Então, é uma coisa que realmente reverbera. E hoje, dentro desse contexto, o que a gente está oferecendo são vídeos para que realmente a mãe possa dançar com seu bebê nos momentos de ritualização desse sono. Eu tenho um relato de muitas mães que muitas vezes utilizam uma única dança e é suficiente para o bebê dormir. Então, eu acho muito bacana da gente reconhecer também quais recursos a gente está fazendo uso, e às vezes são coisas que, como agora no portal, estão até gratuitas lá, e que ajudam a cair uma ficha aí do que é possível Sim. fazer para ajudar Porque no processo. a dança, ela tem a questão do ritmo, né? Que organiza os fluxos da criança e tem a questão dessa descarga da energia mesmo, que dá esse choro do fim do dia. Você consegue fazer essa Desabastecer. descarga, É, né? E aí você tem o contato físico, você tem o colo, você tem o balanço e você tem a música. Eu acho maravilhoso. Sou fã, é. recomendo e indico.
Então eu quero te agradecer, porque a nossa live vai fechar, realmente, e dizer para o pessoal entrar lá no portal, porque daí vocês vão ter contato com, né, com os nossos serviços aí, vão encontrar a Carla lá. Na verdade, a Carla faz muito mais ali, você vê só a pontinha do iceberg, né? E uma vez que conhece, dá para usufruírem de todas as tuas, todos os teus serviços aí, né, Carla? Sim.